Vamos lá, pessoal. Vamos tratar de um assunto agora de extrema importância, que é a questão da escolha do ponto, tá? Na minha busca, como eu falei para vocês, eu acabei achando bastante informações superficiais ou até mesmo nenhuma informação. E aí, no meio dessa questão, desse tema, né, da busca do ponto, eu achei em alguns blogs, em alguns sites, algumas informações que diziam assim, duas coisas principais, né? E alguns vídeos também aí no YouTube, que faziam duas afirmações. A primeira é a seguinte: busque um local com um grande fluxo de pessoas, tipo perto de faculdade, perto de escola, né? Perto de grandes, dentro de grandes hipermercados, supermercados, no shopping, várias dicas assim, né? E uma outra que dizia o seguinte: você que está pretendendo empreender nesse mercado de sorveteria express, né? Onde você vai vender a casquinha, o cascão, o sundae, o milkshake, ninguém vai sair de casa para comprar a casquinha. Porque esse tipo de empreendimento, né, esse tipo de venda, é uma compra por impulso, de conveniência. Bom, e aí? É verdade essas duas afirmações? Aí eu vou falar para você, olha, é verdade, mas tem um porém, não é toda a verdade. Pô, como assim não é toda a verdade? Porque olha só, eu quero fazer uma analogia aqui da seguinte forma, tá? Imagina que existe uma mulher, vamos dar um nome para ela, a Jaqueline, tá? A Jaqueline, a gente é responsável em montar o look dela, o look do dia, tá? E aí, vamos pensar que esse look, né, ele é composto por várias peças, né, que uma mulher pode usar. Uma calça jeans, uma saia, uma blusa, um vestido, um sapato, alguns acessórios, tipo um bracelete, um chapéu, seja lá, né, todos esses itens que podem constituir aí o vestuário, o look de uma mulher. E a gente é responsável em vesti-la e fazer esse look dela. Para que ela possa transmitir também, né, por meio da sua vestimenta, a sua identidade, a sua personalidade. Porque se de repente, depende da idade, né, não estou sendo preconceituoso, mas tem roupas mais adequadas para mulheres mais jovens, tem roupas adequadas para mulheres mais velhas, tem mulheres com estilos de vida diferentes, né? Então existem milhares de variações, né, de looks que se pode montar de acordo com a personalidade mesmo da mulher. Marcelo, mas o que isso tem a ver com sorveteria e com escolha do ponto? Calma que eu chego lá. Vem comigo, acompanha o meu raciocínio. Imagina que cada peça de roupa é um item, né, que você tem que levar em consideração para a escolha do ponto. E que aí logo de cara alguém já te pega e te fala, olha, você precisa de ter um lugar com grande fluxo de pessoas, perto de uma escola, uma faculdade, assim por diante. E aí, isso daí vamos supor que represente uma camiseta branca. Aí você vai lá e coloca, a moça vai lá, né, e coloca a camiseta branca. E aí a hora que você diz que a compra, né, da casquinha do cascão é por impulso, é uma calça jeans, tá? Aí a moça vai lá, a Jaqueline vai lá e coloca a calça jeans. Então qual que vai ser o look da Jaqueline? A camisa branca e a calça jeans. E aí a partir do momento que você está vendo esse vídeo e que outras pessoas estão interessadas no mercado de sorveteria express, vai buscar essas informações, o que ela faz? Ela vai colocar essa mesma roupa. E aí você vai ter todas elas com a roupa igual, com o mesmo tipo de pensamento. E eu quero discutir aqui, levantar alguns pontos que seja muito mais abrangente do que determinar, olha, tem que ter só um grande fluxo de pessoas ou que esse tipo de produto ele é de conveniência, de compra por impulso, né? Que você não vai sair de casa para comprar esse produto. Eu vou mostrar para você que não é bem assim, tá? Então, e antes de eu começar a explicar para você, né, tentar mostrar para você por que eu penso dessa forma, eu quero te dar um parâmetro. Vamos começar com essa questão do fluxo de pessoas. Porque aí você vai ler, tem que ter um grande fluxo de pessoas, grande fluxo de pessoas. Lembra que eu sou chato pra caramba, que eu sou muito metódico, que eu gosto, né, de ter informação esmiuçada ali? Eu lia essas informações, eu escutava alguém falando, falava assim, tá, mas o que é um grande fluxo de pessoas para você?
pode parecer uma coisa óbvia. Ah, Marcelo, um grande fluxo de pessoas. Mas para pensar o seguinte, tem gente que está me vendo agora que está numa cidade pequena, com 10 mil ou até 50 mil habitantes. Será que o que ele considera um grande fluxo de pessoas é o mesmo daquela pessoa que mora numa cidade média com, sei lá, 300, 400 mil habitantes? Ou numa cidade grande a partir aí de 500, 700 mil habitantes? Se você mora numa mega cidade, numa capital que tem mais de 1 milhão, né, de habitantes, né, e você provavelmente vai trabalhar aí num bairro, ele vai ter então, né, essa quantidade aí de pessoas morando. E o que é um grande fluxo de pessoas? Bom, demorou muito tempo, né, para eu tentar visualizar e encontrar alguém que me dissesse isso. E eu não encontrei. Então eu criei uma métrica, um parâmetro, para eu poder avaliar um ponto. Se ele tem um pequeno fluxo de pessoas, um fluxo médio, um fluxo grande. E que ele sirva, né, para qualquer pessoa que está, né, para você que está me assistindo agora, independente de tamanho da sua cidade, do bairro que você vai trabalhar. Porque, como eu estava falando, você vai falar um grande fluxo de pessoas, isso é relativo. Né? Para cada um, de repente, pode ter uma percepção de grande fluxo de pessoas. E eu vou tentar dar uma métrica aqui para vocês. Imagina o seguinte, tá? Com raríssimas exceções, aqui no Brasil, pensa o seguinte, como é que foi fundada uma cidade? Qualquer que seja. Desde a mais pequena que você conheça até, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Salvo raríssimas exceções, como é que é a construção, como é que foi a construção de uma cidade? Foi construído ali, né, chegou lá as pessoas que foram povoar aquele lugar e construíram uma igreja católica. E a cidade, ela foi se desenvolvendo no entorno dessa igreja. Não raro, na época, ou até ainda hoje, existe, né, na frente dessa igreja católica, uma praça. Então, no entorno dessa igreja e dessa praça, o povoado, a cidade foi crescendo. E hoje, provavelmente, nesse entorno, deve ter lá os bancos, a agência do Correio, a Casa Lotérica, a Marabras, as Casas Bahia, o Magazine Luiza, que é o que a gente costuma chamar de centro. Ou algumas pessoas, né, aqui do interior de São Paulo, às vezes mora a 1 quilômetro, 500 metros desse local onde que tem o banco, tem as lojas, né, o correio, as casas lotéricas, ela costuma ainda pegar e falar assim, eu vou lá na cidade. Ah, eu vou lá no banco, eu vou lá na cidade. Ela mora a 1 quilômetro, mas ela fala que vai na cidade, né? Quem vê ela mora lá na roça. Não, ela vai ali. Mas não é assim. Muitas das cidades brasileiras, né? Se não é assim ainda hoje, começou sim no entorno de uma igreja que tem uma praça e que aí tem ali o desenvolvimento no entorno. Agora, você que, né, deve conhecer ou mora aí numa cidade média, para eu exemplificar essa questão da métrica, pensa o seguinte, pensa nesse centro da cidade, onde você considera que tem o maior fluxo de pessoas. Vai um dia lá, e aí você vai fazer o seguinte, ou na rua, às vezes é uma rua, né, que próximo a essa igreja, a essa praça, né, tem um centro comercial, tem lá uma rua que é de maior movimento. Vai um dia lá, nessa rua de maior movimento, e você vai fazer o seguinte, no olhômetro, você vai escolher um dos lados da calçada, tá? E aí você vai escolher o lado, evidentemente, que você vê no olhômetro qual que tem maior movimento, tá? Faz diferença o lado da calçada. Então, eu vi que esse lado da calçada tem o maior fluxo de pessoas, tá? Aí você para ali na frente de algum estabelecimento comercial, você para ali, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você pega o celular, você pega um cronômetro, você vai cronometrar quantas pessoas vão passar na sua frente, independente do lado, tá? Independente do sentido ali. Você vai contar quantas pessoas passam ali, tá? Porque o que vai acontecer? Mas isso depende, né, Marcelo? Se for pegar a pesagem média, não depende. E essa escolha, essa métrica que eu estou dando para você, esse parâmetro, ele vai ser extremamente importante, né, na escolha da compra da máquina. Então, o ponto, ele vai definir a escolha da máquina. E, na verdade, né,
o modelo de negócio que você escolher também vai escolher o ponto. Mas vamos pensar ainda na questão do ponto e só na questão da métrica, para você ver, para a gente clarear aqui o nosso pensamento. Então você vai estar ali, então você vai ficar ali, ó, com o celular, né? Aí você vai lá, aciona para ele contar lá, né, o cronômetro. E você vai contando quantas pessoas vão passar ali por minuto. Olha, aqui na cidade onde eu moro, né, tem um calçadão, então eu escolhi no meu caso um calçadão, que é a mesma questão da rua, tá? A mesma coisa, eu escolhi um calçadão que tem um movimento assim grande. Aí eu falei, tá, eu quero pegar o parâmetro disso daqui que eu acho que é grande. E aí eu vi o seguinte, e lá tem um concorrente meu, que vende casquinha, sundae, milkshake, num volume bem grande, tá? Aí eu falei, cara, ele trabalha ali com volume de venda, eu quero saber qual é a quantidade de pessoas que passa aqui para gerar esse fluxo. Aí eu fiquei ali e eu vi o seguinte, que ali passava entre 30 e 40 pessoas por minuto. Guarde esse número, 30 a 40 pessoas por minuto passando ali. Depois eu fui num outro concorrente, que também é um concorrente forte aqui, né? Na verdade era um concorrente forte, e aí eu fiz a mesma coisa, só que ele não estava no calçadão, ele estava numa rua. E aí eu peguei o lado da rua onde ele estava, e aí eu fiquei lá e fiquei contando quantas pessoas passava ali. Passava em torno de 20, 25. Tá? Bom, o que eu vou concluir com isso, né? Ou, na verdade, lembrei agora de um outro dia, né, que eu fui em São Paulo, e aí olha só, eu fui numa estação de metrô, na estação do Brás, e lá tinha um lugar que vendia casquinha, milkshake, sundae, e aí eu parei na porta ali, né, e aí eu fiquei contando quantas pessoas passavam por minutos. Cara, imagina, aquela quantidade de gente que passava ali também, aquele fluxo de pessoas que passavam ali. Cara, quase que incontável, eu perdi a conta ali, muito mais que 40. Então o nosso parâmetro vai ficar assim, de 30 a 40 pessoas por minuto passando ali próximo, né, no teu ponto de venda, a gente vai considerar como um movimento bom, um movimento alto. De 30 a 40 pessoas é um movimento alto. Se eu tiver um número entre 20 e 30, é um movimento médio. Qualquer coisa abaixo de 20 é um movimento pequeno, é um pequeno fluxo de pessoas. Então, a escala 0 é 1, né? Vamos pensar assim, de 5 a 19 é um fluxo baixo de pessoas. De 20 a 30, um fluxo médio. De 31 a 40, alto. Acima de 40, muito alto. Então nós temos aí essas 4 classificações. Com essa métrica, independente se você está numa cidade pequena, se está numa cidade média, numa cidade grande, você já consegue, por exemplo, num assunto que a gente vai entrar mais tarde, a definir qual vai ser a sua máquina. Qual a máquina que mais se adequa ao fluxo de pessoas que você quer atender. Certo? Então, pega esse parâmetro e vai lá. Óbvio, né? Vai um dia num determinado horário, vai num outro dia, num outro determinado horário, e aí você pega aí uma média para ver aquele ponto, aquela rua, quanto que dá ali de fluxo de pessoas, tá? Então, só falar que tem um grande fluxo de pessoas, às vezes a pessoa está numa cidade pequena e ela acha que ali tem um grande fluxo de pessoas para aquela realidade. E a hora que ela tem essa métrica, ela consegue falar, putz, meu fluxo ele é baixo, ou ele é um fluxo médio, ele não é um fluxo alto. Tá certo? Fica mais fácil para você poder avaliar. Vamos partir para a segunda afirmação que geralmente o pessoal faz, que é dizer o seguinte, a casquinha, o sundae, o milkshake, eles são compras de impulso. A pessoa está passando ali, ela vai lá e compra. Tá, vamos ver como que isso não é toda a verdade? Vamos pensar de novo na cidade pequena, tá? Você tem lá uma cidadezinha, você mora numa cidadezinha de 50 mil habitantes. Vamos pensar que, por uma grande sorte, não tem uma sorveteria desse estilo, né? Com máquina de sorvete, sorveteria express, tá?
E aí, no início eu não falei que a gente vive num país tropical, faz calor a maior parte do tempo, né? E pensa no dia a dia de uma cidadezinha de até 50 mil habitantes. É uma vida um pouco mais desacelerada, é uma vida um pouco mais tranquila, onde as pessoas estão na praça, né? Perto de repente daquela igreja, né? E aí ela tá lá e vai tomar um sorvete, né? Tá, mas ela não saiu de casa para tomar o sorvete? Não, mas neste contexto, né, dessa vida mais tranquila, né, será que a pessoa não vai chegar e vai falar assim, vamos lá na praça, vamos supor que você esteja na praça, vamos lá na praça para tomar um sorvete? Será que isso não acontece? Eu acho que acontece. E aí cai por terra um pouco aquela questão do tipo, a pessoa vai comprar por impulso. Porque depende do quê? Depende do contexto. Eu não posso cravar que casquinha, milkshake, sundae é por impulso. Nesse caso, por exemplo, a pessoa vai sair de casa para comer tomar a casquinha, tomar um milkshake. Ela vai falar, vamos tomar um sorvete lá na praça. Ela vai sair de casa só para isso. Ela vai sair. Outra coisa, além de repente ela fala assim, gente, vamos lá sair para tomar o sorvete, tem uma outra questão aí. Quando que ela vai sair para tomar esse sorvete? Talvez ela não faça isso todos os dias durante a semana. Ela vai escolher esse tipo de ação, né, esse tipo de pensamento, qual o dia da semana? No final da semana. No sábado, no domingo. E aí eu volto novamente com a analogia da roupa. Espera aí, se eu falo que é grande fluxo de pessoas, que é venda por impulso, eu estou lá com a calça jeans, eu estou com a Jaqueline lá vestindo calça jeans e camiseta branca. E aí eu vou ter um monte de sorveteria express igual a ela. Só que isso não é a realidade. Depende do contexto. Como assim? Vamos lá. Pensa o seguinte, tem lugar, vamos pensar na cidade pequena, que talvez durante a semana você tenha um movimento baixo. Você vai lá sentar na praça ou na rua principal da sua cidade pequena e você conte lá, Marcelo, aqui passa 15 pessoas. Só que a hora que você vai lá no final de semana, no sábado e domingo, você tem lá, passando naquele local, 30, 40 pessoas. Então, do baixo, você foi para o alto. Então, depende do dia. Então, vou tirar aí, de repente, a camiseta, e aí eu posso colocar, de repente, e tirar a camiseta e a calça, né? Vou colocar um vestido. E a escolha do ponto vai fazer diferença também se eu trabalho só durante a semana e se eu vou abrir final de semana. E essa decisão, por exemplo, de horário de funcionamento vai depender muito, né, dessa análise desse local, do perfil das pessoas, perfil da cidade, perfil do bairro, perfil das próprias pessoas, né, poder econômico, se elas estão abertas à inovação ou não, o que elas estão procurando de diferente, o que já tem de concorrente. E aí a gente vai começar na escolha do ponto falando, né, dos formatos, porque eu posso então, vamos falando em formato, eu posso ter loja de rua, eu posso ter então um quiosque dentro de um supermercado, de um hipermercado, eu posso ter uma loja ou um quiosque num shopping da cidade, eu posso ter um food truck, eu posso ter uma loja, né, store in store. O que é isso? Eu tenho uma grande loja de roupas aqui na minha cidade, mas tem um espaçozinho ali que eu quero colocar um balcãozinho ou um quiosque dentro daquela loja de roupa. Eu faço um acordo, uma sublocação ali. E para cada formato deste, antes de falar até do ponto, né, que está englobando aí, né, tá dentro desse contexto, desse planejamento, antes de eu falar de valor de aluguel, eu tenho que pensar nesse formato e em horário de atendimento e qual é a minha proposta. Esses três elementos básicos, vão me nortear para essa escolha desse ponto. Qual é o modelo? Qual é a minha proposta? E qual é o meu horário de funcionamento?
Ah, mas a minha proposta vai moldar o meu formato vai moldar a minha proposta. Isso daí você vai ter que avaliar de acordo com o teu propósito. E aí tudo isso vai encaixar no teu horário de funcionamento. Porque vamos pegar a cidade lá pequena. Se eu sei então que... Vamos pensar que nessa cidade pequena tem um movimento constante. Beleza. É de segunda a domingo, então eu vou abrir sábado e domingo? Ah, eu vou, se tem movimento de segunda a domingo, né, de domingo a domingo, como a gente costuma brincar, eu vou abrir todos os dias. E aí vem aquela coisa que eu comentei um pouquinho em algum dos vídeos anteriores, que eu falei, tá, se você acha que você vai empreender e você vai chegar a hora que você quer e você vai embora a hora que você quer. Ah, não, eu tenho consciência que não é bem assim, que eu vou trabalhar muito mais do que eu trabalhava lá com registro em carteira. Tá, e aí lembra que eu falei assim que eu também tinha essa consciência, só que na hora que foi para valer, e eu digo para você, sim, você vai trabalhar mais, mas eu não imaginava que seria tanto mais. E aí eu pergunto para você, se num primeiro momento você não puder colocar lá alguém para ficar lá um funcionário, você vai ter disponibilidade de ficar lá domingo a domingo, no início, pelo menos? Se precisar? Ah, eu fico. Pesado? Vou falar para você. Eu praticamente fico de domingo a domingo. Alguns dias, né, eu vou lá, exploro a minha esposa, o meu filho, eles ficam aqui para eu cuidar de algumas outras coisas, da parte de marketing, das outras empresas, mas é praticamente, a minha esposa, por exemplo, ela fica domingo a domingo. E aí? Você vai encarar? Domingo a domingo, se precisar? Ah, não, mas eu coloco um funcionário. Aí é questão financeira e fluxo de caixa que a gente vai ver mais lá na frente. Mas e aí, se precisar o seu negócio vai ficar aberto de domingo a domingo? Se for uma loja de rua que você, né, for escolher, você vai trabalhar no horário comercial, segunda a sexta, né, das 9 às 6 da tarde, geralmente. E você vai trabalhar final de semana? Ah, não, no sábado eu trabalho só meio período, domingo eu fecho, porque no centro da cidade não vai ter movimento, não tem fluxo de pessoas. Com um asterisco aí, tá? Porque a minha loja fica no centro da cidade e eu abro sábado o dia inteiro, né, até as 18 horas, e domingo das 14 às 18 horas. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Se você for colocar um quiosque, né, ou em alguns supermercados, né, tem também um espaço, um boxzinho lá. Vou trabalhar, né, o meu ponto eu quero num supermercado, num hipermercado. Você tem que trabalhar no horário do hipermercado, domingo a domingo. De repente, das 8 da manhã até as 10 da noite, tem que ter alguém lá. Geralmente, os hipermercados, supermercados pedem isso em contrato. Você tem que estar aberto no horário do supermercado. Não é aquela coisa, vou abrir a hora que eu quero, não. E aí? Está disposto? Já que eu falei de supermercado, vamos pensar numa outra coisa. Estava falando da cidade pequena, falei um pouco da loja de rua, né, que é um fluxo mais constante, né, e desses horários. E supermercado. Eu vou lá num dia, eu vou ver o movimento. Aí eu vou lá no dia 2, do início do mês. Pô, vai estar pinhocado de gente. Aí eu faço uma contagem lá e vai dar tipo, sei lá, 60 pessoas por minuto passando ali onde que eu quero colocar o meu quiosque. Pô, legal pra caramba. Conversa com o caixa. Conversa com alguém que está ali trabalhando no supermercado. Mas o caixa é o que está mais assim. Você vai lá, faz uma compra, começa a perguntar e tal. Cara, você vai ver que ele vai falar assim, ó, do dia 29 até o dia 10 tem movimento. Depois, ó, o movimento cai drasticamente. Por quê? É quando sai o pagamento, as pessoas vão no supermercado. Então você vai ter um pico, né, de pessoas ali entre esses 10 dias, e aí que você vai ganhar, né, o teu faturamento, né, vai ter o pico do faturamento no mês, e aí o restante dos outros 20 dias vai ter um faturamento bem menor. A questão é, vai compensar, né, esse fluxo, esse pico que tem no início do mês, aguentar os outros 20 dias do mês? E a hora que você for comprar a máquina, com qual público, o fluxo de pessoas que eu vou trabalhar? Com aqueles que eu vou ficar os 20 dias ou aqueles 10? Você vai ter que comprar aqueles 10, porque aí vai ter um fluxo aqueles 10 dias, vai gerar fila, e aí o pessoal vai ficar ansioso ali, então você vai ter que dimensionar a sua máquina para 10 dias do mês. Os outros 20 dias ela não vai estar provavelmente com a capacidade dela máxima sendo explorada.
Então olha só, tá vendo que aí, a hora que você coloca um outro acessório, um bracelete ali, ó, já tem pessoas com looks diferentes, são sorveterias diferentes. Eu vou estar no supermercado, é de uma determinada forma. Eu sei que no supermercado os 10 dias, né? No finalzinho do mês e até o dia 10 ali do mês seguinte, que tem movimento. Os outros 10 dias, eu tenho já uma queda de faturamento. Loja de rua do centro da cidade, eu tenho esse fluxo, entre aspas, mais constante, mas eu tenho um movimento, né? Aqui na EUE, estou falando aqui na EUE, a partir das 3 da tarde. Das 3 às 6 da tarde, que é o maior fluxo de pessoas. Certo? E final de semana. Uma coisa específica que daqui a pouquinho eu vou falar também. E um shopping? O shopping a gente sabe também que durante a semana, vamos supor de segunda a sexta, quais que são os movimentos? É o horário ali do almoço. O restante do dia que você fica ali é menor. E aonde que você vai ter então o pico? Geralmente final de semana também. Então, aí é o contrário. Né? Você vai ter os finais de semana com fluxo de pessoas maiores e uma semana um pouco mais tranquila. E no shopping também você vai ter que trabalhar lá de domingo a domingo. Ah, eu vou trabalhar com food